Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. No livro de vocês, lá na página 39, o título da história é Daniel ora a Deus. Nós vamos ler essa história depois. Só que a Pro trouxe a história mais completa, para vocês entenderem melhor o contexto. E depois nós vamos passar para a página do livro de vocês, tudo bem? Então vamos lá, Daniel na cova dos leões. Opa, deixa eu sair da frente, senão não consigo nem ler, né? Pronto. No ano 539 a.C., Ciro, rei dos persas, conquistou a Babilônia e se torna imperador mundial. Poucos anos depois, Dario tomou o trono. Dario dividiu seu império para ser governado por 120 sátrapas. Que isso? São 120 governadores, tá? 120 pessoas que iam governar, que prestavam conta a 3 supervisores. E Daniel era um desses 3 supervisores. O rei planejou colocar Daniel à frente de todo o império. Os sátrapas ficaram com inveja e procuraram motivos para acusá-lo. É um problema muito grande pessoas invejosas, né? Porque elas nunca se alegram com os outros, e elas sempre querem o mal dos outros. E foi isso que aconteceu. Procuraram achar defeitos em sua administração, mas Daniel era fiel, honesto, dedicado e competente. Por não acharem nada do que acusar Daniel, chegaram à conclusão de que a única coisa que podiam atacar ele era a lei do Deus dele. Assim, foram à presença do rei Dario para apresentar-lhe uma proposta ardilosa. O que é ardilosa? É uma proposta maldosa, tá? Era uma proposta que não era boa. Viva, ó rei Dario, viva para sempre. Todos os sátrapas concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando honra máxima ao rei. Quem nos próximos 30 dias adorar a qualquer outro deus ou homem deverá ser lançado na cova dos leões. O que eles queriam dizer com isso? Que Daniel, por adorar o Deus verdadeiro, estava fazendo uma coisa errada. Se eles fizessem essa lei dizendo que todo homem que não adorasse apenas ao rei estaria fazendo uma coisa errada, Daniel cairia nessa... infringiria, né? Estaria fazendo errado essa lei. Por quê? Porque Daniel respeitava o rei, mas adorava o único Deus verdadeiro. E eles sabiam disso, então isso era como se fosse uma pegadinha para ele. Agora, ó rei Dario, assine esse decreto para que seja emitido, divulgado e cumprido. Que seja uma lei digna dos medo-persas, que é certa e não volta atrás. Na hora, o rei não percebeu o que estava acontecendo. Ele não percebeu que era uma jogada, que era uma pegadinha. E ele disse assim, nossa, é isso mesmo. Todo mundo tem que só adorar a mim, não tem que adorar mais ninguém. E o rei, envaidecido, ou seja, com vaidade e nariz empinado, sem pensar muito, assinou e selou a nova lei. Ou seja, não tinha mais volta. Uma cópia da lei foi para Daniel, que ficou muito preocupado. Daniel foi para sua casa e começou a orar e chorar em voz alta. Era seu costume de fazer isso 3 vezes ao dia. Mas dessa vez as lágrimas jorravam copiosamente, ou seja, ele chorava muito. Sabe quando a gente fica muito sentido e começa a chorar e não consegue parar e a gente fica com o rosto cheio de lágrimas? Foi isso que aconteceu com o Daniel. Ele chorava muito. Opa! Os sátrapas foram ver se Daniel estava diante da janela orando ao seu Deus
e foram logo contar a novidade ao rei. Foi aí que o rei percebeu a cilada em que havia caído, na pegadinha, né? Pela lei, não podia voltar atrás. O grande Dario ficou pequeno. Então, o rei deu ordens para trazerem Daniel para ser jogado aos leões. O rei olhou nos olhos de Daniel e falou: que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, o livre. Levaram Daniel à cova e fecharam a entrada. Lá dentro da cova, Daniel foi logo falando: leões, fiquem quietos. Os leões grunhiram um pouco e se recolheram. Estavam famintos, mas se acalmaram. Daniel orava e louvava o Deus Altíssimo, Senhor dos leões também. De volta ao palácio, o rei ficou muito triste. Não conseguia dormir, nem comer ou beber. Só pensava na maldade que haviam feito ao Daniel. Quando o sol estava para nascer, ele foi correndo à cova dos leões para ver como Daniel estava. De longe ele gritava: meu bom Daniel, o seu Deus conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei Dario, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Louvado seja o Altíssimo. O rei muito se alegrou. Todos quiseram ver o que havia acontecido a Daniel e viram que não havia sinal de luta, nem ferimentos. Daniel havia confiado em seu Deus. Todos ficaram impressionados e o rei não cabia em si de tão contente. Ele chamou seus oficiais, aqueles que tinham ido lá e convenceram o rei a fazer essa lei tão errada e tão dura contra o Daniel, né? Então ele chamou seus oficiais e deu uma nova ordem: tragam os sátrapas que acusaram a Daniel e joguem-nos na cova dos leões. Ouviu-se ruídos de leões vorazes que os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Em seguida, ele chamou seus conselheiros e promulgou uma nova lei, ou seja, fez outra lei, que em todos os domínios do império, os homens temam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e seu domínio jamais acabará. Adorem o Altíssimo. E assim termina a nossa história. Então, agora sim, página 39, capítulo 17, Daniel ora a Deus. O rei Dario nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores, os 120 sátrapas, que é, como dizia antes, né, que a Pro traduziu para vocês. Um desses ministros era Daniel. Aí, os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel. Então, foram todos juntos falar com o rei e disseram: ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante este tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada, ou seja, que fosse falada para todo mundo. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. Daniel ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus, como ele sempre fazia. Os inimigos de Daniel o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre.
O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E assim termina a história. Guardando no coração um versículo da Bíblia, o de hoje diz assim: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Está escrito lá no livro de Salmo 91, capítulo 91, versículo 11. Muito bem. Atividade agora. Epa, gabarito ainda não, né? Ai, ai, ai. Para um pouquinho, pessoal. Ixi, foi direto pro gabarito, não sei o que aconteceu. Ai, 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 essa internet, né? Nem sempre funciona como a gente quer. Mas não tem problema. Não vou mostrar para vocês as respostas porque não tem graça. Mas vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Depois eu coloco o gabarito. Número 1 pergunta assim: por que Daniel foi condenado a ser jogado na cova dos leões? Por que Daniel foi parar na cova dos leões? 2. De que maneira Deus protegeu Daniel nessa situação difícil? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, como que Deus protegeu a ele? 3. Complete a frase abaixo colocando o seu próprio nome no espaço em branco. Então, Deus mandará que os anjos dele cuidem de Simone, se eu fosse fazer a atividade, o meu nome, para protegê-lo aonde quer que ele ou ela for. Então, agora leia a frase e escreva o que você entendeu sobre ela. Depois que vocês colocarem o nomezinho de vocês, releiam essa frase e expliquem o que vocês entenderam com essa frase. Conversando com Deus, nosso momento de oração, nosso momento de falar com o Papai do Céu. A Pro vai fazer a oração e vocês podem acompanhar só escutando ou lendo no livro de vocês. Querido Jesus, obrigado, porque você sempre cuida de mim, me protegendo do mal. Ajude-me a confiar na promessa de que você sempre está comigo. Perdoe-me quando esqueço de confiar em você acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. E no final tem o aprendendo com a lição, ou seja, o que nós aprendemos com essa lição? Deus enviou os seus anjos para fechar a boca dos leões e salvar Daniel da morte. Deus é poderoso e está sempre pronto para cuidar de nós. Por isso, ele enviou o seu próprio filho Jesus, que morreu e ressuscitou, livrando da morte eterna todo aquele que nele crê. Muito bem, agora sim, né? O gabarito. Por que Daniel foi condenado a ser jogado na cova dos leões? Porque ele desobedeceu a ordem do rei de não orar a Deus, ou seja, Daniel continuou orando a Deus, desobedeceu essa ordem que foi dada de não orar e não pedir nada para ninguém que não fosse o rei. De que maneira Deus protegeu Daniel nessa situação difícil? Salvando-o da morte, fechando a boca dos leões. Então, vocês não precisam ter as respostas idênticas à da Pro, mas é mais ou menos nessa linha, nesse sentido que vocês deveriam ter respondido. E aí sim, o número 3, resposta pessoal, cada um vai colocar o que entendeu com essa frase. E aqui, ó, eu coloquei Simone porque meu nome é Simone, mas cada um de vocês vai colocar o seu próprio nome, tá? Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Um beijo. Tchau.